Olá, meus irmãos, eu me chamo Charles Roseno, sou missionário da comunidade católica Shalom, consagrado há 22 anos na comunidade de vida, também com as promessas definitivas, e casado com a Yara Rocha, que também é consagrada na comunidade Shalom. Temos 3 lindos filhos, o Gabriel, a Letícia e o Lucas, e hoje, atualmente, nós estamos morando e servindo a Deus aqui na Casa Mãe, em Fortaleza, na coordenação geral. Eu e Yara estamos na coordenação geral do Projeto Família aqui em Fortaleza. E para nós é uma grande alegria poder estar vivenciando essa missão que Deus nos dá, nos concede, ajudando com a comunidade, na condução de Deus para o Projeto Família, aqui na missão de Fortaleza, na Casa Mãe. E para mim também é uma grande alegria poder estar com vocês nessa formação de hoje. Nos foi pedido, recebemos o convite para partilhar com vocês sobre a dimensão do acompanhamento das famílias na comunidade Shalom, no Projeto Família. E claro, naturalmente, para podermos falar sobre o acompanhamento das famílias, nós precisamos aprofundar, mastigar bem o sentido geral do que é acompanhar. E, obviamente, nessa formação vamos também entrar em alguns aspectos do acompanhamento específico para as famílias. Mas é importante, ainda que você já tenha escutado ou até aprendido com o seu formador ou na própria vivência do grupo de oração, o que é o acompanhar, vamos prestar bastante atenção. Inclusive, já peço a você que, se acaso você não trouxe, você não está aí com a sua Bíblia ou com o seu caderno, tente providenciar uma Bíblia, tente providenciar, não sei se você está na formação com todo mundo do Ministério juntos, ou se você está em casa, mas tente providenciar aí um caderno para você anotar, a Bíblia para acompanhar, porque essa formação de hoje é uma formação típica daquelas que a gente precisa anotar alguns pontos, algumas dicas, para que inclusive depois a gente possa aprofundar, relembrar e mastigar bem para colocar na nossa vida, colocar ao serviço do Senhor o melhor que nós temos para a salvação das almas e, nesse caso, para a salvação das nossas famílias. Mas vamos lá então, no tema de hoje, dessa formação de hoje, é o acompanhamento de casais. E o objetivo dessa formação é aprofundarmos as orientações da comunidade para um bom acompanhamento de casais. Como deve ser um bom acompanhamento de casais, para os casais? Vamos aprofundar, inclusive, a partir da vida do próprio Cristo. Cristo sempre será, foi, é e sempre será o nosso modelo em tudo. Na palavra de Deus, na vida de Cristo, nós encontramos um modelo de santidade para todas as realidades da nossa vida, inclusive agora nesse acompanhamento que nós vamos aprofundar. Mas antes mesmo de a gente pegar nossa Bíblia e vermos o que Jesus tem a nos ensinar sobre o acompanhamento, eu quero convidar você a meditarmos sobre a própria definição da palavra acompanhar. Na própria definição, na própria etimologia da palavra acompanhar, ela já vai nos ensinar um pouco o caminho do que é acompanhar. Na etimologia da palavra, acompanhar significa, ela vem do latim, acompanhar vem do latim companio, companis, quer dizer com pão. E o sentido da palavra, o sentido que formou essa construção, companio ou companis, é aquele que comparte ou reparte do mesmo pão. Aquele que comparte ou reparte do mesmo pão. Interessante, né, não? Que a própria etimologia da palavra já nos remete ao próprio Cristo. Aquele que comparte e reparte do mesmo pão. Jesus, que repartia o mesmo pão com seus discípulos, os seus discípulos estavam acompanhando Jesus nessa experiência de ele se dar por inteiro, de ele repartir
do pão que representa a sua vida, o seu próprio corpo, os seus pensamentos, a sua ideia, os seus desejos, o seu amor, e os seus discípulos que, por sua vez, começaram a repartir com os outros discípulos e com o povo, com toda a assembleia, repartiam do mesmo pão, da mesma vida, do mesmo pensamento, do mesmo amor. Acompanhar, na etimologia da palavra, representa aquele que reparte do mesmo pão. Que interessante, que belo, tão simples, mas tão significativo. Inclusive também, ainda nessa dimensão de entendermos o sentido da palavra, no dicionário da língua portuguesa, eu fui buscar também por curiosidade, preparando essa formação para ver se tinha algo interessante, e achei algo muito interessante. Por mais que aparentemente seja até óbvio, mas é interessante para nos fazer aprofundar no exercício dessa palavra. Acompanhar no dicionário da língua portuguesa tem várias definições, e duas delas me chamaram muita atenção. Primeira, estar junto ou seguir próximo a alguém ou à situação. Quando nós estamos acompanhando, não é simplesmente uma coisa formal, obrigatória, cumprir tabela, marcamos um horário, ela falou, eu disse alguma coisa. Não, é muito mais profundo do que isso, e nós vamos aprofundar nessa formação de hoje, com algumas dicas inclusive, mas começando com o próprio sentido da palavra. Acompanhar significa estar junto, gente. Seguir próximo daquela pessoa, da vida dela, de alguém ou da situação na qual nós estamos tratando naquele momento. E a segunda definição, que também me chamou muita atenção, é seguir junto a alguém na mesma direção. Olha que interessante. Acompanhar na língua portuguesa significa também estar junto com alguém na mesma direção. Quando nós acompanhamos as nossas ovelhas, nós estamos junto com ela com o objetivo e a missão de levar e estarmos juntos na mesma direção que é Deus, que é a santidade, que é a nossa salvação, a salvação da alma das nossas ovelhas. Estar junto na mesma direção da vontade de Deus. Que interessante isso, né? Para a gente poder aprofundar melhor depois e meditar sobre isso, as definições. E como eu dizia, essas definições já nos remetem ao próprio Cristo. Cristo que repartia do mesmo pão, a sua vida, e eles acompanhavam esse movimento, e Cristo que caminhava junto com eles. Nos evangelhos nós encontramos muitas realidades desse acompanhamento de Jesus na vida, principalmente dos discípulos que estavam próximos dele. Mas tem uma passagem muito peculiar e muito particular, na qual nós, como comunidade Shalom, tomamos como modelo para aprofundarmos o ensinamento de Jesus acerca do acompanhamento, que é quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús. Tome então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu não vou ler toda a passagem, porque ela é um pouco longa, inclusive. Inclusive, ela é bem conhecida, com certeza vocês conhecem muito bem essa passagem. Então, eu vou ler alguns versículos e nós vamos aprofundando na medida que nós mencionarmos alguns versículos aqui. Vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos. Sabemos que os discípulos não eram apenas os apóstolos. Haviam muitos outros discípulos que estavam caminhando, uns pouco mais de perto, outros um pouco mais de longe da sua casa. Tinha os apóstolos que Jesus havia escolhido, que também eram discípulos, e outros também. Um desses era o de Emaús. E o que aqui diz a palavra? Naquele mesmo dia, dois deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou. Qual é a contextualização? Qual é o que está acontecendo nesse momento? Nós sabemos muito bem
que esses discípulos, eles estavam voltando para a sua cidade, Emaús, e esse voltar para a cidade depois, estavam em Jerusalém, depois da morte de Jesus, ele representa um período de tribulação, um período de dificuldade, de frustração e uma regressão, um regredir para a vida velha. Eles eram de Emaús, eles são de Emaús. A vida deles era em Emaús. Em algum momento Deus os encontrou, Cristo os alcançou, eles experimentaram uma vida nova, algum choque da graça de Deus, ou na palavra, ou vendo os milagres, passaram a seguir Jesus, porque eles eram discípulos. Olha atenção aqui se isso não se assemelha com a nossa vida e com a vida dos nossos discípulos, né? Aliás, das nossas ovelhas. Eles eram discípulos de Jesus, ouviam a sua palavra, rezava também alguns momentos com Jesus, como acontece de modo geral com as nossas ovelhas, que estão nos nossos grupos de oração, mas diante de um momento difícil, de uma tribulação, de uma, entre aspas, tragédia aos olhos dos homens, uma tragédia, o nosso Senhor, e a frustração também, aquele que nós acreditávamos que era o Messias, o Senhor que vinha nos salvar, que vinha nos libertar, morreu. E agora? Eles estavam perdidos. Será que algumas das nossas ovelhas não se encontram nessa situação, hein? Perdidos. E aí já conheciam a Deus, estavam caminhando bem, estavam até alegres, felizes, com expectativas, com esperanças, e de repente parece que o chão se abriu, tudo veio abaixo, tudo está perdido. Voltamos para a vida velha. Estavam voltando para Jerusalém, porque inclusive aí Jesus se encontra com eles novamente, os alcança novamente. Olha, essa palavra alcançar é muito significativa. E se pôs a caminhar junto, não só andando, né? Mas caminhar, é o que nós estamos falando, é a nossa formação de hoje, o acompanhamento, passou a caminhar, acompanhá-los, né? E no versículo 16 fala, eles porém tinham os olhos incapacitados para reconhecê-los. Em outra tradução fala, eles estavam com os olhos turvos, meio que embaçados, eles viam, mas era meio que embaçado, não estava claro. E na outra tradução fala também da palavra, né? da Bíblia, que eles estavam tristes, óbvio, porque eles estavam focados em uma realidade, a visão deles era limitada ainda. Eles ainda não, naquele momento, ainda não tinham entendido, por mais que já tenham escutado, e nós sabemos que no transcorrer dessa passagem, lá na frente fala, que Jesus fala, vocês não sabiam que estava lá escrito, que o Filho do Homem tinha que ressuscitar, e aí naquele momento eles abriram os olhos novamente. Mas nesse instante agora, na qual estão voltando de Jerusalém para Emaús, que representa essa regressão, essa volta à vida velha, talvez, né? E Jesus os alcança novamente, eles estavam com os olhos, olha aqui, olha como é interessante, meus irmãos. Eles estavam com os olhos incapacitados de ver, de reconhecer Jesus, com os olhos turvos. Muitas vezes, nós mesmos nos encontramos nessa realidade. Muitas vezes claro, estou falando de nós mesmos porque sabemos que isso é verdade, mas o assunto aqui é mais nas nossas ovelhas. Muitas vezes as nossas ovelhas estão nessa realidade e precisamos pedir a graça de perceber quando as nossas ovelhas estão com os olhos incapacitados de perceber a presença de Deus, de perceber a verdade, porque muitas vezes nós ficamos presos na dimensão dos sentimentos. Muitas vezes acontece isso, né? Não estou sentindo bem, não estou sentindo nada, não estou sentindo a presença de Deus, estou vivendo um problema, um desafio, esse problema mexe com os meus afetos. Aí entra a fé, e aí precisamos ajudar as nossas ovelhas. Aqui entra a fé, mesmo sem ver tão claramente, que é o caso dos discípulos agora,
Nós precisamos ajudar, e essa é a nossa missão principal no acompanhamento, baseado no que o próprio Cristo ensinou, acompanhar, estar junto com eles, inclusive baseado na própria definição da palavra acompanhar, ajudá-los, e na palavra de Deus, ajudá-los a abrir os olhos novamente, ainda que sejam os olhos da fé, ainda que eles nem estejam vendo o milagre acontecer na vida deles, mas acreditar que esse milagre virá, porque Deus tudo é capaz, e fazê-los caminhar na direção correta. Aqui Jesus, ao longo desse acompanhamento, e aqui tem assim, já algumas características, Jesus ele não chegou de repente de vez, mas Jesus ajudou-os aos poucos, ouvindo, escutando, depois lá na frente falando, ajudando-os a retomar o caminho correto. E aí, como diz na continuação do texto, eles voltam para Jerusalém. Notem, meus irmãos, anotem aí, muito importante. Jesus, ele não veio aqui de repente se mostrando tal qual como ele é, ressuscitado, glorioso, falando, né? Aqui já é uma das características do acompanhamento, de estar junto com as ovelhas. Jesus não chegou aqui já falando, gente, preste atenção, estou aqui, sou eu ressuscitei, vocês não estão me vendo, olha só, eu sei o que está acontecendo com o coração de vocês, eu sei que vocês estão tristes, chateados, mas vamos lá, vamos para cima, olha, vamos voltar para Jerusalém. Não, vocês notaram que Jesus não fez isso? E Jesus podia ter feito isso. Sendo Deus, ele sabe de tudo e tem poder para tudo, mas essa não é a pedagogia de Deus, porque Deus nos conhece, a cada um de nós, e sabe a necessidade que cada um de nós temos, e as nossas necessidades são diferentes. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos, mas Deus ele respeita, acolhe, e ele vai ao encontro, inclusive da nossa lentidão. Por isso Jesus não chega de repente. Em algum momento, se ele quiser, conforme a sua pedagogia, ele pode até fazer. Mas, normalmente, a pedagogia de Deus, em um acompanhamento da nossa vida como um todo, é chegando aos poucos, mostrando aos poucos, revelando aos poucos. Por isso que a primeira coisa que Jesus faz aqui é uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus faz? O que é que está acontecendo? Do que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? No acompanhamento que nós devemos fazer com as ovelhas, se deve passar a mesma coisa. Eu não posso chegar já com as questões prontas, resolvidas, porque inclusive muitos de nós nem as temos. E não faz parte da dinâmica, do caminho, do acompanhamento, do modus operandi do acompanhamento. A primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, na verdade, é ouvir. E ouvir é uma das principais, anotem aí, ouvir é uma das principais características do acompanhamento, shalom, inclusive. Nem é tanto falar. Me lembro quando a Emi Nogueira, nossa cofundadora, dentre tantas formações que nos davam e nos tem dado sobre o acompanhamento, né? Acompanhamento pessoal, formação pessoal, ela nos dizia, a principal coisa, meus irmãos, é ouvir e rezar pela pessoa. Se Deus inspirar, você vai falando, claro, e obviamente faz parte do acompanhamento falar, escutar, mas primeiramente e principalmente ouvir. Tem acompanhamentos que quando você, num primeiro momento até você fala, mas em algum acompanhamento, em algum momento pode acontecer e simplesmente você ouvir a situação dela, ouvir, e quando terminar de ouvir, apenas dizer, meu irmão, vamos rezar agora, vamos pedir a Deus que intervenha nessa situação, e você começa a rezar por ela e Deus começa a falar. Tem acompanhamentos que vai ser o próprio Deus que vai falar na oração. Repito, não quer dizer, obviamente, que você não vá falar. Mas você está entendendo que a principal coisa nem é o que você vai falar, porque inclusive uma dica muito importante da nossa experiência ao longo da comunidade não é trazer respostas prontas, mas é ouvir, e a partir do que você vai ouvindo
E aí Deus vai te dando a moção, Deus vai te dando a sabedoria do que você deve falar a partir do que Ele está dizendo. E não quando você já traz as questões prontas. Como pastor de grupo de oração, muito provavelmente você já conhece mais ou menos aquela ovelha, ou você até ouviu falar alguma questão dela. E isso é um risco que nós corremos. Eu fui formador comunitário, vivi essa experiência, né, da formação comunitária por 8 anos na comunidade de vida. Na comunidade de vida, a vida é muito mais intensa. Nós moramos juntos, na mesma casa, claro, separado, homens e mulheres, mas a dimensão comunitária é muito, muito próxima. Todos os dias nós temos momentos juntos de oração, de formação, as refeições são juntas. Então a gente se conhece muito, inclusive nas fraquezas, nas qualidades, nas virtudes e nas fraquezas. E aí, quando nós exercemos a função de formador comunitário, mesmo na comunidade Aliança, mas principalmente na comunidade de vida, que temos essa vida muito intensa, nós que somos formadores podemos correr o risco de chegar em uma formação, em um acompanhamento e já trazer as questões prontas. Eu observei que fulano precisa melhorar nisso. Isso é uma tentação humana, né? Talvez até uma tentação espiritual também. De chegar com as... Gente, mas não pode ser assim. Chegar já com as questões prontas. Eu vou aproveitar e vou falar isso, aquilo. Não. Jamais, graças a Deus, que no nosso modus operandi do acompanhamento Shalom não é assim. A orientação é ouvir. Ouvir. Inclusive, quando você ouve bastante o que ela está dizendo, até alguma concepção equivocada que você possa ter construído pode até se desfazer quando você escuta a versão dela. Não é verdade? Por isso é muito importante ouvir. E nós vemos no exemplo do próprio Cristo que ele não chegava com as questões prontas. Em nenhum momento, não só aqui nessa situação, nessa passagem dos discípulos de Emaús, mas nas outras, Jesus não chegava com as questões prontas, com respostas prontas. Quando as pessoas perguntavam, Jesus sempre dava alguma margem para a gente pensar, analisar, refletir. Nos milagres também era assim, não é verdade? Na multiplicação dos pães, por exemplo, quando os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, esse povo está faminto, o que nós devemos fazer? Vamos despedir essas pessoas para que elas possam comer nas suas casas, nas suas vilas. Jesus disse, não. O que é que nós podemos fazer? O que é que vocês têm para dar para eles? Olha aí. Nós temos só 5 pães e 2 peixes, pois vamos dar os nossos 5 pães. E aí Jesus, em cima da nossa participação, Jesus realiza o seu milagre. É a mesma coisa nos nossos acompanhamentos. Nós não temos as respostas prontas e nem é a nossa missão. E nem é a missão, meus irmãos, do acompanhamento trazer tudo pronto, as respostas prontas e feitas. Inclusive, atenção, a função principal do acompanhamento Shalom, a missão principal, anotem aí também, nós acompanhamos para que as pessoas tenham uma experiência com Deus, com Cristo, e que se apaixone por Ele. E vocês entenderam? Vou até repetir para vocês anotarem aí. Nós acompanhamos para que as pessoas tenham uma experiência com Deus, com Cristo e se apaixone por Ele. Prestem atenção, meus irmãos. A nossa missão no acompanhamento das ovelhas, no acompanhamento dos casais e mesmo sua como coordenador do grupo de oração, o coordenador do projeto, olha só, não é resolver todos os problemas da sua ovelha, porque você nem vai conseguir. Talvez você já tenha se dado conta disso. Mas eu estou falando isso para tirarmos esse peso de nós. Foi algo que eu aprendi também nesses anos de exercício da formação comunitária. A comunidade me ajudou, as minhas autoridades me ajudaram a ensinar, de tirar esse peso e que muitas vezes nós até inconscientemente possamos até ter uma certa relutância
em fazer os acompanhamentos, alguma resistência de fazer os acompanhamentos, porque nós sabemos que vamos tocar em alguma realidade difícil e que eu não vou conseguir resolver. Meu irmão, se você estiver ainda com esse pensamento, renuncie em nome de Jesus, porque se Deus te chamou, não é porque você é o melhor. Se Deus te chamou para pastorear as ovelhas, para acompanhar as ovelhas, Deus não te chamou para resolver todos os problemas dela. Deus te chamou para você amar as suas ovelhas e levá-las elas para Deus. Essa é a missão. Nem Jesus veio aqui para resolver todos os nossos problemas, ainda que Ele tenha poder para isso, porque Ele é Deus. Mas na sua sabedoria e na sua pedagogia, Deus veio ao mundo, Deus se encarnou e veio para nos redimir dos nossos pecados e nos salvar e nos levar para o céu. E essa é a nossa missão para com as nossas ovelhas também. Não é resolver todos os nossos problemas delas, né? Ainda que nós queiramos, o nosso desejo é resolver. Se pudéssemos, mas a nossa principal missão é fazer com que elas abram os olhos, que talvez não estejam enxergando a verdade, ao próprio Deus, à vontade de Deus, fazê-los perceber e conduzi-los no caminho da santidade. Essa é a nossa missão, acompanhar para que as pessoas tenham uma experiência profunda com Deus, com Cristo e se apaixonar por Ele. É óbvio que no acompanhamento, quando você tocar nos problemas delas, você não vai ignorar os problemas delas, é óbvio. Porque o próprio amor já nos impulsiona a tentar resolver aquela situação. Mas você está entendendo que você não tem a obrigação, você precisa tirar também esse peso da obrigação de resolver todos os problemas dela. Você precisa se sentir na obrigação de levá-la para Deus. De levá-la para Deus sempre, no caminho da vontade de Deus. Essa é a sua obrigação, essa é a minha obrigação, essa é a nossa obrigação, que um dia também fomos tocados, amados por Deus. Deus fez de tudo com os nossos acompanhadores, formadores, para também nos conduzir no caminho da santidade, e a nossa missão é essa também com as nossas ovelhas, conduzi-las para a santidade. E não tendo que resolver todos os problemas, mas, repito, que tenhamos o nosso coração aberto, não é ignorar a situação, estar junto dela. Dizer, meu irmão, estou aqui, talvez você nem saiba resolver aquela situação, ou talvez você saiba qual é o caminho. Mas mesmo que você não souber, eu estou aqui, vamos rezar, vamos pedir a Deus, vamos pedir uma sabedoria para resolver a situação, e o acompanhamento a isso, e depois não deixar para lá, na próxima vez, ou mesmo informalmente, estando com ela, e aí, como é que foi? Está dando certo? Como é que está a situação lá com a sua família, com o seu trabalho, com essa questão financeira? Estão entendendo? E continuar acompanhando ela, estar junto com ela, caminhar junto com ela, não só dar um certo diagnóstico e um remédio, como às vezes acontece em uma consulta. Por isso também, você pode até anotar aí se você quiser, acompanhamento no Shalom não é uma terapia de casais e nem é uma consulta médica. Na consulta médica, o que é que acontece? Hein? Você vai lá e o médico pergunta o que está acontecendo para fazer um diagnóstico e te medicar. Basicamente é isso. E até eu me lembro, minha última consulta médica foi até um pouco meio frustrante, assim, porque isso é uma partilha minha, tá entendendo? Até com todo respeito, se tiver um irmão médico aqui do pastoreio, das famílias, mas é a missão, né? Fazer o diagnóstico. Eu estava falando com a médica, né? E disse, o que é que você está sentindo? Isso. Eu descobri nessa consulta que eu tenho uma crise de rinite alérgica aguda. Mas eu descobri porque eu perguntei o que é que eu tenho, porque senão eu acho que não tinha dito não. É isso que eu estou dizendo, né? Tem médicos e médicos. Mas ela estava perguntando, enquanto ela perguntava, eu já estava escrevendo ali, analisando, escrevendo. Eu disse, não, eu estou sentindo isso, aquilo e tal, escrevendo. E aí, quando eu ainda estava falando, eu já estava dando a resposta da medicação. Não, você vai tomar isso, aquilo, e que vai ficar bom. Aí disse, mas o que é que eu tenho, na verdade? Você tem crise de rinite alérgica aguda. Então, não é que todos sejam assim, repito, né? Os médicos.
Mas muitas vezes a missão deles é tentar desvendar o que está acontecendo com a sua saúde e promover uma medicação que solucione o seu problema. O acompanhamento Shalom não é assim, nenhuma terapia. O acompanhamento é estar o quê? Junto. Rezar junto, é um outro ponto que lá na frente nós vamos falar. Estar junto, ajudá-los a ver melhor a situação, redirecionar o caminho. Dizer, meu irmão, estou aqui contigo, nós estamos aqui contigo. Nós acompanhamos para que as pessoas tenham uma experiência profunda com Cristo e que se apaixone por Ele. Essa é a nossa missão principal. Partilhe um pouco com quem está do seu lado aí, o que ficou mais forte até agora. Amém? Vamos então continuar finalizando essa última parte das características do acompanhamento Shalom, aprofundar como é feito o acompanhamento Shalom e de modo particular com os casais, com as famílias. O acompanhamento Shalom, no carisma Shalom, ele é pessoal e personalizado. São duas coisas diferentes. Ele é pessoal, pessoa a pessoa. Essas características que nós estamos falando, meus irmãos, inclusive é uma dimensão geral, é um entendimento geral dos acompanhamentos no Shalom, quer seja nos jovens, nos grupos mistos, solteiros e também nos casais. O acompanhamento ele é pessoal e personalizado. Pessoal, o nome já está dizendo, pessoa a pessoa. Ah, Charles, mas não pode não fazer o acompanhamento com os casais, assim, eu com minha esposa, que eu sou pastor, ela é a núcleo, nós somos pastores do grupo, com outro casal, para a gente aprofundar com a vida deles e tal. Não pode ser junto, não? Não é acompanhamento pessoal. Pode ser uma outra coisa, pode ser um outro tipo de acompanhamento, mas o acompanhamento pessoal que nós somos chamados a viver na comunidade Shalom, que todos os grupos, inclusive os casais, somos chamados a viver, faz parte da sabedoria de Deus no nosso caminho, no caminho da paz, é o acompanhamento pessoal. Por quê? Porque no acompanhamento pessoal, ele é uma dimensão que nós chamamos de que dá à ovelha a liberdade delas expressar o seu foro íntimo, se assim ela quiser. Vocês entenderam? Ela tem a liberdade, inclusive a gente precisa proporcionar que as ovelhas se sintam livres e tenham confiança. É preciso gerar, inclusive, até mesmo antes de fazer os acompanhamentos. Tudo bem, se você já começou, né? Mas é que a partir daqui você precisa gerar uma relação de confiança. É preciso que a ovelha, atenção, isso é muito importante, é preciso que a ovelha se sinta confiante, tenha confiança em você. Não basta ser pastor de grupo de oração para ela ter confiança em você. Você precisa gerar nela confiança em você, senão ela não vai partilhar, senão ela não vai dizer as coisas mais profundas, senão ela não vai partilhar o problema, o pecado. Não estou dizendo que ela tem que fazer isso porque é a liberdade dela. É um princípio básico e importantíssimo do acompanhamento, a liberdade. O princípio de liberdade na igreja, ela é universal da igreja. Todo mundo, diante de Deus, nós somos livres, ninguém é obrigado a dizer, a falar, a expressar. Nem podemos induzir isso, é um outro ponto que eu vou falar aqui já. Não podemos induzir. Temos que criar esse ambiente de liberdade, espontaneidade e confiança. Então, gerando esse ambiente de confiança, de liberdade, ela pode, no acompanhamento pessoal, falar algo do seu foro íntimo. E isso
é a missão também do acompanhamento pessoal. Por isso que nós não podemos fazer acompanhamento de 4. Os 2 casais de pastores com os 2 casais, o casal de pastor e o casal de ovelhas. Porque nunca haverá, não tem como a pessoa se abrir. Nem você, como pastor, você iria se abrir. Muito provavelmente não. Só se tiver muita liberdade interior mesmo, né? Mas você não precisa, né, falar da sua intimidade na frente de um outro casal com a outra pessoa, com o homem, com a mulher e com a esposa também ao mesmo tempo participando do que está acontecendo na vida a 2 ali. Não precisa, nem precisa e nem geralmente não há essa liberdade. Por isso que tem que ser pessoal e personalizado também. Personalizado é homem com homem, mulher com mulher e também atento a que cada pessoa, por isso é personalizado, cada pessoa tem uma realidade. Eu não posso, o meu acompanhamento, a minha orientação, a minha condução na vida da ovelha não pode ser um acompanhamento, uma mentalidade simplesmente generalizada para todo mundo. Não, você vai perceber, um bom pastor consegue perceber que cada um tem uma realidade diferente. E que inclusive os homens são diferentes, nós sabemos disso, obviamente, das mulheres. Por isso que precisa ser pessoal e personalizado. O homem, ele não vai ter a liberdade, principalmente um homem. É próprio da natureza masculina ser mais introspectivo. A mulher já é mais extrospectiva, é mais extra, é de exterior, de falar, de se expressar, pensa e fala, né? Ainda que em alguns momentos algumas tenham mais cuidado no que vai falar. Mas o homem não, o homem é mais de reservar o seu universo dos seus sentimentos, das suas emoções. Isso é próprio da natureza. A natureza foi assim, nos fez assim, né? Então, num acompanhamento com 4 pessoas ali, o homem não vai falar. Ele vai falar quando falar. Não é assim que acontece? Quando falar, ele vai falar ali o superficial. Mas, por exemplo, num acompanhamento pessoal, geralmente não no primeiro momento, mas lá na frente, quando for ganhando intimidade, você for conquistando também a confiança dele, ele vai expressar: meu irmão, olha, eu estou com um desafio, eu sou casado, mas eu estou caindo na pornografia, por exemplo. Ele pode até dizer, inclusive, aqui é outro ponto, não induzir. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós não podemos ser invasivo na vida das pessoas. Precisamos deixar a liberdade dela. Quem conduz o acompanhamento é a ovelha. Vocês estão entendendo? Quem dita o ritmo do que vai ser falado é a ovelha, porque é um espaço que nós damos, que a comunidade dá, que a igreja dá à pessoa para dizer o que ela quiser. Foi o que Jesus fez também. Jesus perguntou: o que está acontecendo? Jesus não chegou logo dizendo: olha, eu sei que vocês estão, eu sei que vocês estão falando sobre isso, vamos resolver logo essa situação, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, Jesus não fez isso. Jesus foi perguntando, foi ouvindo, e lá na frente foi baseado na palavra, entenderam? Então, da mesma forma, um acompanhamento não pode ser invasivo, entenderam? Não posso induzir, nós podemos até sugerir o tema, né? Se ela não falou ainda. Por exemplo, é sempre importante, até no caminho para a santidade das famílias, que nós entremos na dimensão da castidade das famílias. Mas eu repito, quem dita o ritmo é a ovelha. É ela que vai dizendo. Inclusive, não preciso perguntar, é uma dica importante. Não pergunte temas delicados e indiscretos. Precisamos ser discretos. Anote aí, o acompanhamento nas perguntas precisamos ser discretos. Ainda que precisamos buscar a sabedoria de poder entrar em certos temas, mesmo que sejam delicados, para a santidade dela, mas com a sabedoria, com a delicadeza. Não posso ser invasivo. Por exemplo, em um certo momento do acompanhamento, na prática,
A ovelha ainda não falou da dimensão da castidade. Sabemos que a castidade nos tempos de hoje, a cada ano que passa, a cada tempo que passa, a cada geração que passa, é muito mais desafiante. E muitas das nossas ovelhas que vão entrando atualmente nos grupos de oração são muito marcadas negativamente pela dimensão da sensualidade, da pornografia. E eu sei que tem muitos homens, mesmo já casados, que ainda estão com o vício da pornografia. Isso prejudica demais, nós sabemos disso. Como isso prejudica o relacionamento? Totalmente. Tanto o relacionamento no nível pessoal mesmo falando, como também na dimensão espiritual. Estraga a alma da pessoa. Mas eu vou perguntar a ela se ela está usando preservativo ou não, se ela está se masturbando. Claro que eu não vou perguntar. Porém, em um dado momento, se ela não mencionar, eu posso fazer uma menção, né? Porque é tão importante, meu irmão, sabia que para a nossa santidade, nós vivermos bem, né, a oração, mas também a dimensão da castidade, porque nós sabemos que as pessoas... Eu estou entendendo aqui a dica, né? Eu estou, sem precisar perguntar para elas, estou fazendo uma menção. Porque nos tempos de hoje, tantas famílias são feridas nessa dimensão da castidade e não sabem como estão se perdendo e prejudicando o relacionamento, porque como nós sabemos, a igreja nos ensina, né, a questão do uso dos métodos anticoncepcionais, que são pecado e tudo. E aí, sem precisar perguntar, você apenas mencionando com toda uma delicadeza, ela mesma vai fazer uma reflexão daquilo. Caso ela não saiba, porque inclusive nós estamos em um período da nossa vida que a maioria das pessoas hoje não são mais católicas e cristãs, ainda que falem, que digam. Às vezes pode-se dizer católicos cristãos por uma certa tradição familiar, mas que na prática não são mais. Meus irmãos, repito, nós estamos hoje em um mundo que as pessoas não são mais tão católicas como eram antes, que sabiam muito bem o que era certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Hoje não é tão assim mais. Então não se desespere e não se espante quando você vê certos comportamentos e ações das suas ovelhas, quando elas começarem a se expressar mais na intimidade. Porque o mundo está assim, e elas estão vindo de um mundo. E a nossa missão é amar e ajudá-las a quê? A abrir os olhos para a verdade e caminhar e conduzir elas no caminho correto. Conduzi-las a que tenham experiência com Deus e se apaixonem por Ele para alcançarem a salvação, que é a missão que Jesus tem para todos nós. Vocês estão entendendo a diferença? Né? Não ser invasivo. É importante ser delicado nas perguntas, porém, ao mesmo tempo, pedindo a Deus a sabedoria de não ignorar os temas. Eu não posso também fazer ainda que a ovelha conduza, ela que conduz, ela que tem que ter a liberdade de dizer o que ela quiser dizer e nós vamos aprofundar a partir do que ela dizer, mas buscar também a sabedoria de entrar em alguns temas que são fundamentais para um casal, para viver bem a santidade do casal, por eles mesmos, pela própria relação conjugal deles e para a santidade, ainda que com sabedoria, sem fazer perguntas indiscretas, deixando com que ela mesma faça essa reflexão. Amém? Ficou claro isso? E, por último, agora sim, é a última coisa mesmo, o nosso acompanhamento precisa ser também oracional, carismático. Por isso que o acompanhamento não é uma terapia. Como formador, mais uma vez eu vou aqui retratar a minha experiência como formador comunitário na comunidade de vida. Eu tive ao longo dos anos, 8 anos na formação comunitária, a oportunidade de acompanhar formandos que tinham realidades particulares. Essas que hoje a própria ciência já menciona melhor, né? TDAH, autismo, né? Que é o TEA, entre outras coisas, ou ansiedade. E isso pode até acontecer, inclusive, essas realidades com as suas ovelhas, porque os tempos de hoje, como se fala,
talvez a doença do século seja a ansiedade, existe certo grau e nível que ela precisa ir para uma terapia, mas isso é uma dimensão profissional. O terapeuta, ele vai utilizar os seus recursos profissionais para ajudá-los. Que tem coisas que inclusive nós não vamos conseguir, até porque também não é, como já sabemos, a nossa missão, sermos terapeutas. Mas existem coisas que um terapeuta não vai conseguir, não vai entrar, não tem capacidade. Abrir esses olhos para a verdade de Deus, né? Para mim ficou muito forte nessa passagem de Jesus no acompanhamento com os discípulos de Emaús, esse abrir os olhos que estavam meio que embaçados e ajudá-los a conduzir novamente no caminho da verdade. Isso um terapeuta não vai conseguir dentro da graça. Ele não vai rezar. Talvez um terapeuta cristão faça isso, mas não é a missão, não é a profissão dele, mas é a nossa missão. E que privilégio, meus irmãos, nós temos. Que missão, que trabalho, que apostolado privilegia, ainda que seja árduo muitas vezes, que seja cansativo muitas vezes, que tire de nós mesmos tudo isso, mas que missão privilegiada é a nossa de fazer com que eles olhem para Deus, se voltem para Deus, ajudá-los a se encontrar com Deus e encontrar a solução dos seus problemas. Porque Deus em si é a solução dos problemas. Ainda que humanamente eu não consiga, na minha cabeça, entender e resolver os problemas, talvez com o tempo, mas isso só se vai acontecer, se dará em Deus, por Deus, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Amém? Então, por isso que a nossa oração, nosso acompanhamento, aliás, precisa ser oracional, precisa ser baseado no uso dos carismas. Não deixe de se abrir aos dons do Espírito Santo. Charles, mas assim, eu tenho alguma dificuldade ao uso dos carismas. Peça ao Espírito Santo que renove e coloque em prática. Por ser dom, todo dom ele só se desenvolve se você colocar em prática. Até os dons naturais também é assim. E o contrário, se você não utiliza, arrefece. Inclusive os dons naturais. Se você deixar de caminhar, você ficar 2 meses sentados, você não vai conseguir. Os astronautas, né? Tinha uma notícia recentemente que astronautas passaram 9 meses no espaço, quando chegaram aqui, chegaram na cadeira de rodas. Não conseguem andar, porque a musculatura, os ossos, né? Não ficou atrofiou ali a musculatura, os ossos. Se você para de rezar, se você para de usar os dons do Espírito Santo, aqueles dons em você que você já os tem, que o Senhor te deu pelo Espírito Santo, vai atrofiar também. Por isso utilize. A última dica que eu deixo é essa, né? Quando todas as vezes que eu fiz acompanhamentos e formações pessoais, todas as vezes, impressionante, todas as vezes, quando nós rezamos no início, Deus sempre fala àquela ovelha o que ela precisa ouvir. E, inclusive, muitas vezes chego na formação, no acompanhamento, cansado. E achando, Senhor, eu acho que eu estou tão cansado que eu acho que não... Eu vou levar aqui a Bíblia, e temos que sempre que levar a Bíblia, porque Deus vai falar em algum momento, ou para você, ou por meio da palavra. Acho que não vai... Mas impressionante, todos os acompanhamentos que eu faço, mesmo quando eu não me sinto tão aberto, Deus sempre me dá uma moção para Ele, e aquela moção geralmente é que conduz ao acompanhamento, porque Ele vai dizer, eu confirmo essa moção aí que foi falada na oração, e aí eu aproveito e já falo que aí para e começa a partilhar. É Deus, meus irmãos. Essa é a grande diferença dos nossos acompanhamentos. Vamos repetir então, para nós finalizarmos mesmo. O acompanhamento na comunidade Shalom, ela é pessoal, ela é personalizado, ela não é invasiva. E tem uma última coisa, perdão, viu, meus irmãos, que é a última coisa que eu esqueci, mas isso aqui é fundamental. Eu anotei aqui, mas passei por cima. Gente, a última coisa mesmo, anotem aí, sigilo. Gente, isso aqui é fundamental.
precisa ser com sigilo. Você, pastor de grupo de oração, você precisa ter sigilo no que ela está expondo para você. Primeiro, por questão de caridade. Por questão de caridade. Primeira coisa, por questão de caridade com aquela alma. Você não pode sair dizendo para outras pessoas o que elas expôs para você. Nem muito menos para sua esposa, que também é pastora. Ah, Charles, mas ela também é pastora do grupo de oração, ela também deveria saber. Não, mas ele partilhou com você. Você está entendendo? Ele se abriu, ele sentiu confiança de dizer aquela situação, por exemplo, para você. Não foi para sua esposa, ou vice-versa. Foi para você, irmã pastora do grupo de oração. Não foi para o seu marido o que ela expressou. Então você não pode, por respeito, por caridade, dizer para o seu marido, ainda que seja o pastor do grupo, o que ela falou para você. Gente, isso aqui é fundamental, porque existem tantos problemas com relação a isso. As pessoas perdem a confiança, porque elas vão ficar sabendo. Em algum momento, sem querer, o seu marido vai expressar, não sei. Mas a nossa história de vida já nos ensina. Não façam isso, por favor, por caridade, por amor às suas ovelhas, por respeito a elas e para que também a terceira coisa, que elas não percam a confiança em você, porque senão ela vai perder a confiança. E quando as ovelhas perdem a confiança em nós, o nível de qualidade do acompanhamento diminui demais, porque não vai ser mais a mesma coisa. Ela não vai mais expressar da mesma forma, ela não vai dizer, e a eficácia da ação da graça, pelo menos através do acompanhamento, não vai ser do mesmo jeito. Amém? Então, é isso que eu gostaria de partilhar com vocês e desejo que vocês possam aprofundar, depois vocês podem, ao final dessa formação, partilhar entre vocês e desejo que o Senhor renove cada vez mais no coração de vocês o dom do amor, do pastoreio, de ser bom pastor, a imagem do grande bom pastor que é o nosso Cristo, vivermos essa bela, muitas vezes árdua, mas bela missão de amar, de acompanhar as nossas ovelhas, de ajudá-las a abrir os olhos e levá-las para Deus. Bendito seja Deus, Deus os abençoe. Shalom.